Bem-vindo ao podcast da Ginecologia Natural, uma nova visão sobre a saúde da mulher com autonomia, libertação, autoconhecimento e empoderamento. Eu sou Bel Said, médica ginecologista. A pílula anticoncepcional. Esse é um tema-chave dentro da ginecologia natural, né? Talvez o principal, com certeza um dos principais, né? Por que a ginecologia natural estimula as mulheres a não usarem anticoncepcionais hormonais? Quando eu falo de pílula anticoncepcional, né, da pílula, é uma forma genérica de falar de anticoncepcionais hormonais, tá? Quando vocês me ouvirem falar pílula, eu tô me referindo às injeções, ao anel, ao DIU hormonal, implante, qualquer coisa que envolva contracepção através do uso de hormônios. A pílula é o mais comum, né? Então, por isso que eu acabo usando esse nome, tá? E é até importante estar citando isso, porque no fim das contas dá tudo no mesmo, tá? Não se iludam achando que um é menos ruim, que um causa menos danos, que, né, muitos médicos vendem também a falsa ideia de que o DIU hormonal ou o anel vaginal não traz os mesmos malefícios porque tem ação só local. Não precisa de muito raciocínio para imaginar que não. É óbvio que aquele hormônio ali vai cair na corrente sanguínea e vai causar absolutamente o mesmo efeito, tá? E que efeito é esse, né? De uns anos para cá, começou-se a questionar, muitas mulheres começaram a questionar o uso da pílula, né? Muitas mulheres começaram a questionar o uso da pílula, né? O que é ótimo. Há poucos anos atrás, quase todas as mulheres usavam pílula. Eu mesma usei durante 15 anos. Eu não tinha nenhum problema ginecológico, nenhum problema com o meu ciclo. Eu usava simplesmente porque eu não queria engravidar. Quando eu procurei, anos atrás, uma médica ginecologista, porque eu, comecei a transar e não queria engravidar, ela me prescreveu uma pílula. Não existiu e não existia na maioria das consultas apresentar à mulher diversas opções e uma escolha, né? Sempre foi colocado e continua ainda sendo colocado como o maior, o melhor, o principal e às vezes até o único forma realmente eficaz de se evitar uma gravidez indesejada. Então, a realidade que a gente via é que a imensa maioria das mulheres tomava pílula e aquilo era normal. E de uns anos para cá, começou a se questionar isso e começou muitas das mulheres a desejarem parar e começou a aparecer muitos casos de trombose, né? E começou a ficar evidente riscos para a saúde que não eram falados, né? Era-se falado do uso da pílula como se fosse algo sem nenhum risco, sem nenhum problema, como chupar bala e tomar água com açúcar. E nesse ponto, a pílula anticoncepcional não engana ninguém, está escrito tudo na bula, sobre risco de trombose, sobre diversos efeitos colaterais que acontecem. Alguns dos mais comuns são os riscos cardiovasculares, né? Alterações na circulação sanguínea. Existe sim um grande risco de trombose, mesmo para mulheres que não têm histórico familiar. A ideia de que mulheres precisam fazer exames antes de começar a tomar pílula também não é na prática uma realidade, pode acontecer com qualquer mulher. E estatisticamente falando, não acontece com a maior parte das mulheres. É bastante comum, o que eu vejo bastante como médica no consultório, queixa bastante comum diminuição da libido com o uso da pílula anticoncepcional,
alterações de humor, mulheres que sentem que ficam diferentes com o uso contínuo de pílula anticoncepcional. Existem, na verdade, não existe, na verdade, né, grandes estudos que falem sobre as consequências negativas a longo prazo desse uso contínuo das pílulas anticoncepcionais e dessa inibição do ciclo menstrual na vida das mulheres, né? Então é tratado como algo que não acarreta problema, que não tem problema, e muitas mulheres que procuram os médicos para falar que estão sentindo determinados sintomas, por exemplo, um outro sintoma muito comum, dor de cabeça, irregularidade na menstruação, escape na menstruação, muitas vezes os médicos ou dizem que não deve ser por isso, ou simplesmente oferecem uma troca do tipo de pílula, sem realmente reconhecer que a pílula anticoncepcional causa, sim, uma série de sintomas. Sim, tudo isso é real, sim, tudo isso é importante, a gente tem que se preocupar, sim, com todas essas questões, mas na visão da ginecologia natural, esse não é o principal problema. Não é essa a principal perda que o uso dos anticoncepcionais hormonais traz para a mulher. A grande questão da ginecologia natural com as pílulas anticoncepcionais é porque a pílula anticoncepcional tira o ciclo menstrual natural da mulher. Sim, quem toma anticoncepcional hormonal não tem ciclo menstrual. Nem mesmo quando se faz a pausa e se tem o sangramento mensal. A maioria das pílulas anticoncepcionais que são comumente usadas pelas mulheres são pílulas, as chamadas pílulas combinadas. Existem pílulas somente de progesterona, que são usadas de forma contínua e que a mulher não menstrua. Mas a maioria são essas pílulas combinadas, que são compostas de um estrogênio sintético, que é sempre o etilnestradiol, e uma progesterona sintética, que aí existe o gestodeno, o desogestrel, a ciproterona, a gestrinona e várias outras. Essas chamadas pílulas combinadas quase sempre propõem que a mulher tome um ciclo de 21 ou 22 ou 24 comprimidos, interrompa, faça uma pausa e nessa pausa ela vai ter o sangramento menstrual. Mas esse sangramento na verdade não é um sangramento menstrual, né? Ele é um sangramento por privação. Do momento que a mulher está fazendo um uso contínuo daquela dosagem hormonal diária, quando repentinamente aquilo é interrompido, o endométrio dela tende a descamar e sangrar. Mas é simplesmente um sangramento vaginal, não é a menstruação. A menstruação, ela só acontece em decorrência do ciclo menstrual. E o que é o ciclo menstrual? É exatamente um evento que acontece num ciclo. Um ciclo que cursa necessariamente com uma alta e baixa dos hormônios, né? Os hormônios, o estrogênio e a progesterona, assim como os hormônios produzidos pela nossa hipófise, que tem um outro podcast que eu explico mais detalhadamente como funciona esse ciclo menstrual, que são os hormônios da hipófise, o FSH e o LH. E o ciclo menstrual, ele cursa com uma fase em que um aumenta, depois o outro vai descendo, depois tem o pico hormonal, onde acontece a ovulação, depois começa a ter uma queda de uma subida de outro, até que culmina com uma nova menstruação, um novo sangramento e reinicia tudo de novo. Isso é o ciclo, né? Ciclicamente, está sempre começando e recomeçando, um sobe, outro desce, acontece o pico e assim vai em ciclos infinitos. E devido a esse ciclo é que acontece a possibilidade da ovulação, a possibilidade da liberação de um óvulo, de uma semente, de uma fecundação e de uma gravidez.
Qual é o princípio da pílula anticoncepcional? Fazer com que não aconteça esse ciclo, não aconteçam essas alterações hormonais. No momento que a mulher toma todos os dias a mesma dose de hormônio, aquilo se mantém de uma forma linear no organismo, não acontece esse pico, então não acontece a ovulação. A mulher não ovula. E uma vez que ela não ovula, ela não tem ciclo, ela não menstrua realmente. É um sangramento artificial, é uma menstruação artificial. Tanto que muitas mulheres recorrem ao uso contínuo, né? Quando elas não desejam por algum motivo ter o sangramento, elas usam continuamente, e quando elas usam continuamente, não acontece aquele sangramento. Tá. E qual é o problema disso, né? Na visão da ginecologia natural. A mulher, quando ela perde o ciclo menstrual, ela perde um lado muito importante dela, enquanto mulher, né? A mulher, ela é um ser cíclico. A natureza da mulher é viver esse ciclo. E é exatamente o que coloca ela em harmonia com a natureza, né? A mulher, ela tem essa beleza de ser essa geradora da vida, e essa vida que a mulher gera dentro do ventre dela, na gravidez, que é um ciclo também por si só, ela tem essa energia que é uma energia alinhada com a energia natural do nascer, do florescer, do dar frutos e também do depois adormecer, né? Ela está alinhada com a energia da lua, né, que tem todas as fases, que atravessa todas as fases e que recomeça dentro de si mesmo. O corpo da mulher, ele é feito dessa forma, ele funciona dessa forma. E é bem bonito também a visão de que não se trata simplesmente de um corpo que é preparado todos os meses para engravidar e se reproduzir. Sim, o corpo da mulher é preparado todos os meses para isso? Mas ele não existe unicamente para isso. Isso é uma visão também, de certa forma, machista, misógina, né? Dessa função unicamente reprodutiva da mulher. Então, a mulher, e que leva a mulher moderna, contemporânea, a compreender e a engolir o discurso de que uma vez que ela não quer engravidar, não tem por que ela ficar vivendo esse ciclo, porque a função desse ciclo é essa. E não, a função desse ciclo não é somente essa, né? A gente enxerga o ciclo menstrual como uma função por si só. Por que a mulher passa por esse ciclo? Com o objetivo simplesmente dela menstruar, dela viver o ciclo menstrual e dela vivenciar a natureza feminina dela, a natureza de fêmea humana dela. A fêmea humana tem essa energia cíclica. E essa vivência é uma vivência muito, muito rica. É uma vivência que, quando a mulher perde, ela deixa de estar vivenciando, de estar experienciando algo muito importante, algo muito interessante, que fala muito sobre ela mesma enquanto mulher. Então foi retirado isso da mulher contemporânea, né? Toda essa natureza da fêmea foi retirada da mulher contemporânea. É interessante olhar isso sobre uma visão do patriarcado, porque durante muitos séculos o patriarcado dominou a mulher na força e no intelecto de uma maneira muito simples, né? Cala a boca, eu tô mandando, vai pra cozinha, você não pode falar, você não tem direito à voz. E as mulheres atualmente, elas, né, não estão mais aceitando isso tão facilmente. Então o patriarcado, ele tratou de encontrar novas formas de ter esse controle, né, de ter esse domínio sobre nossos corpos, e que foi fazendo com que a mulher contemporânea acreditasse em certas coisas que são colocadas para ela, que são impostas para ela sem que elas percebam que são impostas, né? Sem que nós, mulheres, percebamos. E que nós passemos a achar que aquilo são escolhas nossas. Então, a mulher contemporânea, ela passou a acreditar
que ela não desejava determinadas coisas, determinados ciclos que são muito naturais da mulher fêmea, como, por exemplo, o gestar, o parir, o amamentar, o estar com suas crias por tempo prolongado, né? E também o menstruar, né? Então, sem querer falar aqui de forma alguma sobre maternidade compulsória, de forma nenhuma, mas existe numa essência da mulher o gerar de forma natural, o parir de forma natural, e que a ciência e toda a indústria, há algumas gerações atrás, começou a colocar, sem que nós percebêssemos, no nosso entendimento, né, numa consciência assim, coletiva, de que não era legal aquilo, para que isso? A mulher moderna, ela não precisa sentir dor, ela não precisa, né, se arregaçar toda, para quê? Existe anestesia, existe uma cirurgia, em 30 minutos a gente resolve isso, você sem desfazer seu penteado, com a unha feita e tal. Para que amamentar? Para que ficar com a teta toda cheia de leite, toda murcha? E ficar aí horas submetida a isso. E tem aqui essa fórmula que é muito mais forte e que vai fazer o seu bebê ficar gordinho e vai fazer o seu bebê dormir a noite inteira e você vai conseguir deixar o seu bebê na creche com 2 meses de idade. Para quê? Para você voltar para o trabalho, para você voltar a produzir. Produzir para quem? Produzir para quê? E aí a mulher perde a experiência do parto, que é uma experiência incrível, que é uma experiência sensacional, que transforma profundamente a mulher e que fala profundamente sobre a experiência do ser mulher, do ser fêmea, a experiência da mulher com o útero, né? E a experiência do amamentar, a experiência do maternar, assim como é a experiência do menstruar, né? Salvo as devidas proporções, eu comparo num espectro menor, né? O menstruar, o passar pelo ciclo menstrual, como uma experiência da mulher com o útero dela, semelhante um pouco à experiência do parir. É claro que o parir é uma coisa muito mais intensa, muito mais forte, num período de tempo mais curto, né, mais explosivo, mas que é uma experiência muito profunda da mulher com o corpo dela de mulher, com o corpo dela de fêmea. E até quando se fala do que é o feminino sagrado, né, que às vezes a gente tem dificuldade de explicar, na minha visão é muito isso, é essa visão selvagem da mulher de uma forma selvagem, enquanto fêmea da espécie humana. Então se tira da mulher muito isso, e dessa forma se tira um poder. E aí é que está o grande lance, aí é que está o grande pulo. Aonde que o patriarcado pega a mulher atualmente? Fazendo com que a mulher acredite que isso que é uma fonte gigantesca de poder sobre ela mesma, sobre o próprio corpo, e a partir do momento em que ela tem esse centramento e esse poder e esse domínio, em que ela é dona do próprio corpo dela de mulher e que ela se apropria do corpo dela de mulher, a partir daí ela pode agir e se apoderar do exterior. Do momento que ela se desconecta disso e que ela busca um sentido linear, que não é o sentido natural dela, ela busca uma energia linear, que não é a energia natural dela, é a energia masculina. Ela acredita que é dessa forma que ela se torna poderosa e não é. Aí a mulher se desconecta disso. E no que ela se desconecta disso, ela se perde dela mesma. Já houve um tempo em que eu dizia que eu não pretendia travar uma guerra com anticoncepcional e tal, e eu quero, assim, deixar bem claro que não se trata realmente de uma guerra, né? A primeira coisa que é muito importante ficar claro é que é óbvio que o respeito
acima de tudo, é a decisão de cada mulher sobre seu corpo, a decisão de cada mulher sobre como ela quer tratar o seu corpo, de que forma ela quer evitar a gravidez. É claro que a mulher que quer tomar pílula, que quer tomar injeção, que quer botar de hormonal, é claro que ela tem todo o direito, e eu respeito 100% esse direito. Seu corpo, suas regras, sim, sempre. Assim como eu respeito o direito de uma mulher de querer marcar a cesariana dela sem nenhuma indicação às 38 semanas de gravidez, no dia, na data que ela acha bonito o filho dela nascer. Ela tem todo o direito de fazer isso, mas é uma decisão que eu lamento e que as mulheres com quem eu converso, eu busco, sim, de uma forma bastante enfática, mostrar a minha visão, a visão da ginecologia natural. Eu tenho um posicionamento que pode ser chamado de um posicionamento radical, sim, contra o uso dos anticoncepcionais hormonais. E radical, a palavra radical, inclusive, ela é vista de uma forma muito pejorativa. O radical, ele não é o extremismo louco, inflexível, sem noção e sem abrir nenhum tipo de brecha para outros posicionamentos. Acredito que tenham mulheres que possam ter proveitos disso, mas eu acho que a maioria das mulheres que optam por isso, elas não estão muitas vezes bem informadas sobre isso. Eu acho que o principal que eu quero trazer para as mulheres é informação, né? Assim como as mulheres que optam por fazer uma cesariana, sem ter indicação de cesariana, por marcar a cesariana, a mulher que opta por não dar de mamar para o seu filho, ou que se acham não capazes disso, a maioria delas talvez não estejam bem informadas. E o mais importante, quando elas tomam essas decisões, que claro, são direito delas, que elas estejam bem informadas, que elas saibam que existem opções. E, na minha visão, opções muito melhores, né? Eu sou firme nesse posicionamento. O chamado radical, na verdade, é nada mais do que estar alinhado com o que você pensa, o que você fala e o que você vive, o que você vivencia, né? Então, é um alinhamento total nisso, sem desvios. Não existe, por exemplo, nenhum tipo de doença que eu acredite que a pílula anticoncepcional trate. A pílula anticoncepcional, e isso nem mesmo a ciência fala, tá? Que pílulas anticoncepcionais ou interrupção do ciclo menstrual trate nenhum tipo de doença, isso não é verdade. Nem muito menos que as mulheres precisam de pílulas anticoncepcionais para nada. Eu posso dizer assim com toda sinceridade que as pílulas anticoncepcionais, enquanto métodos contraceptivos, são sim eficazes, no sentido que a mulher que toma a pílula anticoncepcional tem uma taxa de gravidez indesejada muito baixa, mas essa taxa não é diferente de outros métodos não hormonais. Isso não é verdade, tá? Mas é eficaz sim, é uma taxa de eficácia próxima aos 98, 99%, é uma taxa de falha bem baixa, que não é diferente do DIU de cobre, que não é diferente da camisinha quando usada corretamente, mas assim, que traz consigo efeitos contrários, efeitos adversos, que ao meu ver não compensam, e que você pode atingir o mesmo nível de eficácia com outros métodos, sem perder essa maravilha que é menstruar naturalmente. Porque o que acontece? A pílula anticoncepcional, ela surgiu, né? Ela teve o boom dela na década de 60, com toda a revolução sexual e também com um crescimento muito grande, né? A grande primeira onda do feminismo.
no qual as mulheres estavam saindo para o mercado de trabalho. Então ela surgiu nesse período como um instrumento de libertação das mulheres, de poderem transar sem engravidar, de poderem ter controle sobre a prole, quantos filhos elas desejavam ter, sair para o mercado de trabalho sem engravidar, sem parar, e fazer realmente uma carreira e tudo mais. Então, ela era, sim, teve um papel importante, sim, na história das mulheres, não nego isso, teve um papel importante na libertação das mulheres do aprisionamento doméstico, mas ela passou de um objeto do desejo das mulheres para um objeto, atualmente, né, uma fonte de controle das mulheres, do momento em que ela passou a ser colocada como remédio, não apenas como uma opção da mulher que não quer engravidar. Uma dentre várias opções, né? Para começo de conversa, ela é colocada como a única opção. Não quer engravidar, tem que tomar pílula. Tanto que não são poucas mulheres que relatam que vão contar na família ou nos amigos: parei de tomar pílula, vai engravidar? Não quero engravidar. Ué, mas você vai ficar grávida. Como se é muito difícil para a maioria das mulheres se sentirem seguras sem a pílula. E isso não é verdade, tá? E especialmente para mulheres que têm determinados problemas, né? Determinadas doenças ginecológicas, principalmente a endometriose e a síndrome dos ovários policísticos e até mesmo o TPM, menstruação excessiva e tudo mais. Começou a ser colocado como tratamento para isso. Então passou a mulher então a não ter a opção de não tomar a pílula. Ela tem que tomar a pílula. Então tem mulheres que se sentem muito mal com a pílula, que odeiam tomar pílula e que acham que tem que tomar. Porque os ginecologistas colocam isso para elas, e não é exatamente por maldade dos meus colegas, tá? É porque existe um trabalho muito forte da indústria farmacêutica por trás disso. Muito forte, né? A indústria farmacêutica é uma das indústrias mais poderosas do mundo, juntamente com a indústria dos alimentos, né? E a mais poderosa move mais dinheiro do que a indústria do petróleo. Então, muito interessa a indústria farmacêutica que a pílula anticoncepcional e vários remédios sejam vistos não apenas como algo que a pessoa pode lançar mão, mas como algo que a pessoa tem que usar, ela é obrigada a usar, senão ela não vai funcionar bem. Então, esse aprisionamento, né, eu vejo esse aprisionamento dessa forma, também como uma forma, eu vejo a pílula como um instrumento de misoginia, né? A pílula, eu enxergo ela como um raio neutralizador de úteros, né? Eu vejo o dando tiros neutralizadores nos úteros, que fazem com que as mulheres tenham o seu feminino silenciado e dessa forma sejam obrigadas por muitos anos da sua vida, acreditem, né? Seriam obrigadas por muitos anos da sua vida a fazerem uso desse medicamento, que não é um medicamento inóspito, não é um medicamento sem efeitos colaterais, e é colocado como se fosse, e que, pelo contrário, traz muitos prejuízos para a saúde feminina, e que interessa a quem, né? Esse uso contínuo. Interessa somente à indústria e a esse sistema de produção para qual seres cíclicos talvez não sejam tão produtivos. Eu convido todas as mulheres, absolutamente todas as mulheres, a vivenciarem seus ciclos menstruais naturais. Eu convivo, eu conheço, eu recebo no consultório muitas mulheres que não têm conhecimento dos próprios ciclos menstruais, que tiveram anticoncepcionais prescritos desde muito jovens, ou simplesmente porque iniciaram suas vidas sexuais e como prevenção de gravidez, e que muitas delas
começaram a tomar com 15 anos e chegam até também com 30, 35 anos, às vezes até mais, sem nunca terem vivenciado seu ciclo menstrual, sem saber sequer que isso existe. Outras começaram a tomar até mesmo antes de iniciarem sua vida sexual, por diagnósticos muitas vezes errados de irregularidade menstrual, cólica, espinha, e também com a ideia errada de que precisam tomar, porque se não tomarem, tudo vai dar errado, a menstruação vai dar um monte de problema e que não existe outra forma de tratar aquilo. Isso não é verdade, eu posso garantir. Existem sim outros caminhos, isso é a primeira coisa, tá? A pílula não trata nada. E a imensa maioria das mulheres que estão vivenciando, conhecerem seus ciclos menstruais naturais, sentirem o ciclo dentro delas, conhecerem realmente o que é isso, de uma forma geral, elas ficam muito encantadas, porque é realmente transformador. Só mesmo você sentindo para você compreender o quanto isso é transformador, o quanto isso é revolucionário, e que isso é tão poderoso que quando as mulheres vivem isso, elas entendem por que interessa tanto ao sistema que a gente não viva isso. Porque realmente leva a mulher a um lugar incrível, onde a maioria delas nunca mais quer sair. A maioria das mulheres, quando para de tomar, nunca mais quer voltar. Porque é uma transformação assim muito positiva. E depois a gente vai ter oportunidade, eu vou gravar novos episódios falando sobre sintomas que mulheres podem sentir quando interrompem o uso da pílula após muitos anos tomando, as questões também de doenças ginecológicas que erradamente se coloca que são obrigatórios o uso da pílula, como a ginecologia natural aborda essas questões, como a ginecologia natural pode tratar isso, né? Essa conexão da mulher com o ciclo menstrual, ela em si um tratamento, tá? Porque a desconexão, ela é em si uma causa de muitos problemas das mulheres com o feminino, de muitos problemas das mulheres com seus ciclos, com seus úteros. Esse tema é bastante abrangente e nesse podcast eu quis explicar por que a ginecologia natural é radicalmente contra o uso de qualquer tipo de hormônio sintético, de uma forma geral, né? Isso em se tratando de uma forma geral, para mulheres, tanto mulheres que não querem engravidar, ou mesmo para mulheres que a gravidez nem é uma questão, o quanto é positivo para as mulheres e o quanto é, de uma forma geral, o primeiro passo, assim, para uma mulher que quer conhecer a ginecologia natural, que quer vivenciar a ginecologia natural na prática das suas vidas, conhecer essa transformação que é para as mulheres, o contato, né, com essa nova forma de lidar, de se relacionar com seus corpos, que é esse contato que a ginecologia natural oferece e propõe. Sem dúvida, o primeiro passo é esse. Abandonar o uso dos hormônios sintéticos e sentir o seu ciclo menstrual. Isso eu costumo falar que se eu tivesse uma coisa só para falar para as mulheres, só uma, eu diria isso. Menstruem naturalmente e conheçam isso, porque tem muito sobre isso que não está nem no campo das palavras, não está nem no campo teórico que eu possa explicar. É uma questão de sentir, fala muito sobre sentir. E no mundo que a gente está atualmente, o sentir está cada vez mais distante de nós, né? E por isso que muitas coisas ruins vêm acontecendo com a gente, por isso muitas
Muitas confusões vêm se dando, por isso muitos mal-estares também vêm acontecendo, porque o sentir está se afastando de nós cada vez mais. Quer dizer, nós estamos nos afastando do sentir, né? Então, o contato da mulher com o ciclo menstrual, ele fala muito sobre o sentir, sobre o se sentir, se conhecer. É uma fonte de autoconhecimento incrível, incrível, incrível. E é bastante profundo e bastante amplo. E a gente vai conversar ainda muito sobre isso. Mas é o primeiro contato que eu faço, é o primeiro conselho que eu dou, a primeira sugestão que eu dou para absolutamente todas as mulheres. Menstruem e sintam profundamente seus ciclos menstruais e vejam o quanto isso é transformador e revolucionário. E a gente segue. Um beijo. Para mais conteúdos útero-xoxotônicos, acesse www.ginecologianatural.com.br ou nossa página Ginecologia Natural no Instagram ou Facebook.